que toda mulher pensa igual? Eu sou Bia Mazzaropi e esse aqui é o Lugar Marcado. Coisa Mais Linda é uma série brasileira feita pela Netflix. Ele conta a história do Brasil nos anos 50 e 60. Conta a história da Malu, que é uma garota da alta sociedade paulistana, e ela é casada com um cara que está morando no Rio de Janeiro. Eles têm um filho juntos e esse cara que está morando no Rio de Janeiro prometeu a ela que iriam abrir um restaurante. E por conta disso, ela basicamente larga tudo em São Paulo para ir encontrar ele no Rio de Janeiro. Chegando lá, ela descobre que é uma grande enrascada. Ela descobre que ele fugiu com uma amante, sem dinheiro não, com o dinheiro dela, né? Ela tá sem dinheiro, ele tá com o dinheiro dela, com uma amante que depois a gente descobre que não é a primeira. Ele alugou uma espelunca, assim, tipo, cara, um lugar horrível, assim, um lugar que tá caindo aos pedaços e não tem o que fazer. E aí ela entra em desespero, assim, ela não sabe o que fazer, ela não sabe se pede o divórcio, quer dizer, se ela desquita, né, porque nos anos 50 e 60 não existia exatamente o divórcio, então se ela volta pra São Paulo, se ela fica na casa da amiga dela, se ela fica no Rio de Janeiro e não sabe o que fazer. E dentro dessa história ela faz amizade com 3 mulheres. Com a Lígia, que é a melhor amiga dela de infância, que já tá morando no Rio de Janeiro há um tempo, com a Tereza, que é cunhada, que é esposa do irmão do marido da Lígia, vocês entenderam? Ela é diretora de revista, de uma revista famosa e tal, e a Adélia, que é uma moça negra periférica. Com essas 4 mulheres, a gente tem essa história de Coisa Mais Linda. A série, ela tem uma trilha maravilhosa e ela conta a história da bossa nova. E com isso, a gente tem muitas músicas que são não só da bossa nova, mas a gente tem blues, Cazuza e uma trilha que, assim, é fenomenal. Eu gostei bastante. Acho que o ponto alto da série inteira é a trilha. E essa história, né? Esse flerte de história que é contado com a bossa nova. Coisa Mais Linda parece ser uma série bem de menininha, sabe, assim? Mas quando você vai vendo ao decorrer dos episódios, você vê que ele fala de um feminismo bem forte. Ele conta do feminismo negro com a Adélia, mostrando que ela tá na periferia, que ela é mãe solo, mas ao mesmo tempo ela namora um cara, que ela fala que é pai da menina, ela sofreu abuso, né, em relação ao trabalho dela, em relação aos trabalhos dela, fala sobre agressão dentro de um relacionamento, fala sobre empoderamento sexual, com a Tereza sendo bissexual e tendo um marido liberal até, né, e com a Malu mesmo, tendo que decidir se ela se emancipa ou não do marido. Não só isso, a história consegue provar que nós mulheres, nós não queremos somente casar com um cara rico e virar madame. A gente quer ter respeito, a gente quer ter a nossa própria profissão, a gente quer ter os nossos próprios direitos, nossas próprias opiniões, e que isso devia ser básico. E assim, é uma série que conta, de certa forma, uma história dos anos 50, só que é uma história muito atual. A gente sabe que a gente ainda vive isso, que a gente ainda luta pelos mesmos direitos. Coisa Mais Linda, ele consegue colocar essa distância de tempo como se realmente fosse uma distância, mas na verdade não, é super próximo, é super atual. A série já tá confirmada pra 2ª temporada, eu tô bem empolgada porque o último episódio eu fiquei tipo, oh meu Deus, como assim? Terminou? Mas eu gostei bastante, tô bem empolgada pra 2ª temporada, quero ver o que eles vão fazer e estou bem empolgada para ver os personagens masculinos da série, porque a gente tem essas masculinidades que são bem dos anos 50 mesmo, né? Que infelizmente a gente vê hoje em dia, mas não devia ver. Mas mesmo assim existem personagens muito interessantes, como o marido da Tereza, que apesar de tudo, ele faz as quebras do masculino tóxico dentro dele, sabe? Com essas quebras de que a esposa não é propriedade dele, que ele tem responsabilidades dentro de outras situações, que eu não vou falar aqui porque é spoiler, mas ele contrasta com esses outros personagens que são másculos duros e que simplesmente agem o que a sociedade obriga a ser certo e na verdade não é certo. Você sabia que a gente tem uma playlist inteira sobre mulheres fortes? Então clica aqui e veja mais vídeos. Tchau, tchau!